Estamos de volta com o programa O Divã de Andréa Kepp, que, como você sabe, sempre tem um tema muito importante para a sua vida, para o seu dia a dia, né, de como lidar com as várias situações. Olha o tema de hoje, na época que nós estamos, né? O medo da violência. Então, o que fazer, o que a gente faz com isso? Antes eu quero me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Andréa Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista, psicólogo e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Vamos falar disso. O medo da violência. Então, você acompanhou, né, pela mídia, né? Há pouco tempo a mídia divulgou o assassinato dos alunos do colégio Raul Brasil em Suzano. Convivemos com uma violência social todos os dias, então essa foi uma das notícias, mas quantas notícias de feminicídio, quantas notícias de assassinato, notícias muito fortes, né? Então a pergunta que fica é a seguinte: como fazemos para lidar com esse medo da violência que surge diante da exposição a tanta destruição, né? Uma sociedade muito destrutiva, que aí você pode dizer assim, mas André, isso é recente, o mundo era melhor. Não, não é recente e o mundo não era melhor. A história do nosso mundo é marcado por guerras, por muita destruição. Então, no passado, houve também muita destruição. É que hoje nós temos uma mídia que acompanha todos esses fatos, todos esses casos graves e noticia. Então, algumas pessoas até diriam o seguinte: bom, então faz o seguinte, então não assiste mais aos telejornais, não leia mais jornais, não assiste a mídia em geral, porque aí você não fica com medo. Bom, essa recomendação só é válida se a pessoa é muito exagerada. Então ela fica a tarde inteira, né, assistindo esses noticiários que só tem sangue, crime, etc. Se existe esse exagero, é claro, reduz um pouquinho, porque senão a pessoa fica muito impressionada. Então é válido para a pessoa que está no exagero. Mas a maior parte das pessoas nem tem tempo de ficar vendo esse tipo de notícia, né? Então, nós precisamos também saber o que acontece. Então, você precisa saber fatos graves que acontecem na sociedade para que você aprenda a lidar com as situações, aprenda a se defender, aprenda a lidar com as situações. E aí que tem uma informação importante, porque a pergunta é a seguinte: como lidar com esse medo? E vamos falar de medo normal e medo patológico. Esse medo é normal. Por quê? Porque faz com que você tenha mais cuidado e mais cautela. Então você evita determinadas regiões da cidade que você percebe que são mais perigosas, você evita circular em determinados horários que você percebe que tem os seus perigos, você vai se cercando de um pouquinho mais de segurança, mas eu diria de mais cuidado, de mais cautela. Essa é a melhor forma de lidar com esse medo, porque esse medo é normal. E nós precisamos nos defender dos perigos, né? Atualmente, perigos urbanos, né? Se a gente pensar no passado, há muito, muito tempo atrás, os perigos eram de outro tipo, mas hoje são os perigos urbanos de uma sociedade que é violenta. Então, existe um medo normal, e esse medo normal te preserva de se expor a determinados riscos. Então, esse medo precisa ser preservado e ele vai te ajudar a lidar com as situações. Eu quero dar 2 dicas para você e, na sequência, nós continuamos com o nosso tema de hoje, que é justamente o medo da violência. A primeira dica é a seguinte: você que sente que está com muito medo, com pânico, fobia, estresse pós-traumático, ou muita ansiedade, ou outros problemas, né, que são provocados muitas vezes pelo ambiente social ou por outras circunstâncias, né, pelo ambiente familiar e outras circunstâncias, você pode fazer a sua psicoterapia
E, ao fazer a sua psicoterapia, trabalhar com todos esses problemas e aprender a resolver outros tantos problemas, né? A psicoterapia é sempre bom para você conseguir lidar com as várias situações na vida. Então aí eu vou te passar o meu contato de WhatsApp. Prefira o WhatsApp pelo 996842357. E aí você marca uma psicoterapia para você realmente melhorar a sua qualidade de vida e ter uma vida resolvendo a maior parte dos problemas. Então, novamente, 996842357. E outra dica é a seguinte: você que quer fazer um curso muito legal de inteligência emocional, e é como eu te disse, inteligência emocional é a maior descoberta das ciências da mente nos últimos anos. Se você tiver inteligência emocional, você consegue lidar melhor com as várias situações. Por isso, eu tenho o curso Viva Melhor com Inteligência Emocional, justamente aqui pelos cursos da Rádio Mundial. E como é que você acessa? Está na página cursos.radiomundial.com.br. Então, cursos.radiomundial.com.br ou na página da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, e aí você acessa cursos. E é o curso Viva Melhor com Inteligência Emocional. É o primeiro curso que eu lancei, provavelmente vou lançar ainda outros cursos, mas esse é fundamental para a gente ter uma qualidade de vida melhor. São cursos que você pode pagar até em 10 vezes e tudo mais, então vale a pena prestar atenção nesses cursos. Então vamos voltar ao nosso tema de hoje, que é o medo da violência. Então a primeira coisa que eu falei é o seguinte: nós estamos expostos a muita violência, estamos numa sociedade violenta, que historicamente sempre foi violenta, porque tem gente que diz assim, não, no passado essas coisas não aconteciam. Não, no passado essas coisas não eram noticiadas, é diferente. Então acontecia uma coisa bem grave do outro lado do planeta, a gente não sabia. Então no passado essas coisas não eram noticiadas. Hoje, com uma mídia que acompanha toda a situação no mundo, nós ficamos a par de tudo que está acontecendo. E eu disse o seguinte, que existe um medo normal. Então, um medo que te dá um cuidado, uma cautela diante das situações. Você evita se expor aos riscos. Então, se você pode evitar se expor a riscos desnecessários, faça isso. Então, o medo serve para isso. Isso é o medo normal. Agora, existe o medo patológico, que aí, por exemplo, a pessoa pode passar por episódios de pânico ou síndrome do pânico. Vamos explicar isso melhor. Primeiro, o que é o pânico? É um medo muito forte. É um medo tão forte que traz, inclusive, sintomas físicos, tremores, mal-estar, sudorese, desmaios, uma taquicardia, respiração ofegante, pressão sanguínea aumenta e tudo mais. Então, nós temos todos esses fenômenos físicos provocados pelo excesso de medo. E o pânico é um medo inespecífico, tá? Então é um medo vago, que a pessoa não sabe de onde vem. Um episódio de pânico, provavelmente todos nós já tivemos na vida. Então você passou por uma situação muito forte na vida, todos nós já tivemos um episódio. Episódio é um dia, né, um dia que você passa por um medo muito grande. Agora, existe a síndrome do pânico, que é o seguinte, essa pessoa tem episódio de pânico diário. Então essa pessoa todos os dias tem um medo que incapacita, inclusive, essa pessoa de sair na rua. Então quando se diz para essa pessoa, não, sai, enfrenta seus medos, ela não tem condições. Ela já está num estado, né, de síndrome do pânico ou transtorno do pânico que ela não consegue. E aí precisa realmente de um tratamento
normalmente psiquiátrico medicamentoso de um lado e psicoterapêutico do outro. Porque o psiquiátrico vai trabalhar principalmente com os sintomas físicos, né, com sintomas decorrentes do medo. E o psicoterapêutico vai se aprofundar no problema, porque o pânico geralmente acontece o seguinte: a pessoa na infância, ela conviveu com pessoas medrosas ou amedrontadoras. Então, ou a pessoa era muito medrosa e passou esse medo, ou era muito amedrontadora e passou o medo dessa forma. E aí fica esse núcleo de medo, mas fica lá no inconsciente. Então a pessoa não se dá conta que ela tem esse núcleo de medo. Aí acontece alguma coisa, ela presencia uma cena forte, ou acontece um fato forte com essa pessoa. Isso é o que a gente chama de fator desencadeante. E a partir daí, aquele núcleo de medo que estava lá no inconsciente vem à tona. E aí a pessoa passa a ter o transtorno de pânico ou a síndrome do pânico. E é um tratamento muito sério que precisa ser feito, senão essa pessoa tende a ficar indefinidamente com a síndrome do pânico. Aí a pessoa diz assim: não, André, eu já estou fazendo o tratamento medicamentoso e é ótimo e muito bem, mas precisa fazer também o tratamento psicoterapêutico. Por quê? Porque o remédio vai lidar com os sintomas. Então, realmente vai lidar com sintomas físicos, o que é muito importante. Mas, sem o tratamento psicoterapêutico, você não trabalha com o que ficou na sua mente. Então, não trabalha com o trauma de infância, não trabalha com as situações da infância, principalmente, não trabalha com os traumas atuais. Então, o que acontece? Trauma é uma situação impactante, né? O que acontece? Então, você não consegue se desvencilhar do problema e permanece com a síndrome do pânico. Então é muito importante que a pessoa encontre uma forma de lidar com a situação, uma forma de lidar com o problema que ela consiga superar a síndrome do pânico. Então normalmente é um tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico em paralelo, que precisa ser feito para que a pessoa realmente se liberte desta síndrome do pânico. Existem também outros medos patológicos. Um deles é a fobia. A fobia, no que é diferente? É um medo específico. Então, aracnofobia é medo de aranha. Nictofobia, medo da noite. Acrofobia, medo de altura. Claustrofobia, medo de lugares fechados. Então tem muitas fobias, tem uma lista, uma relação muito grande de fobias. Agorafobia, medo de espaços abertos, espaços públicos. Então a pessoa pode ter esses medos, inclusive a agorafobia faz parte da síndrome do pânico. Então a pessoa geralmente que tem síndrome do pânico, ela pode desenvolver essa agorafobia, que é o medo de determinados lugares públicos. Então, o que acontece? A fobia já é um tratamento psicoterapêutico um pouco mais rápido. Então, a pessoa pode se libertar de uma fobia de uma maneira mais acelerada. E aí existem várias formas de psicoterapia para lidar com a fobia. E não é um tratamento que exige tanto tempo quanto a síndrome do pânico. Então, para lidar com a fobia, é um tratamento mais rápido. E a fobia pode ser justamente um medo específico de violência. Então, a pessoa tem uma fobia social, vamos chamar assim. Então, ela tem uma fobia de convivência social. Então, essa fobia social precisa ser trabalhada. Senão, a pessoa vai ficar enclausurada, fechada, não vai querer conviver com as pessoas, e isso vai criar uma vida, vai desenvolver problemas muito sérios e a vida da pessoa fica muito complicada. Bom, eu vou dar 2 dicas para você. A primeira dica é a seguinte: bom, você desenvolveu uma fobia, você desenvolveu síndrome do pânico, você desenvolveu estresse pós-traumático, ou tem problemas de ansiedade, depressão e outros tantos problemas, e problemas comuns do cotidiano, vale a pena você apostar numa psicoterapia, né?
vale a pena você fazer uma psicoterapia, porque inclusive tem toda uma base científica para isso. Então é um tratamento que realmente comprovadamente funciona. Existe até textos científicos, pesquisas com estatística e tudo mais. Então, quando se fala que uma psicoterapia é eficaz no tratamento de um problema, é porque já houve pesquisas científicas nesse sentido. Então, você pode apostar numa psicoterapia, que ela pode realmente trabalhar com uma série de problemas que você tem na sua vida e melhorar a sua qualidade de vida. É para isso que existe a psicoterapia. Aí você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou SMS, Torpedo, no 996842357. Se você acha que chegou o momento de fazer uma psicoterapia para trabalhar com um problema mais grave ou com problemas mais leves e tranquilos, mas que precisam ser resolvidos na sua vida, olha, psicoterapia pode lhe ajudar e muito. Então, entre em contato comigo por WhatsApp ou SMS no 996842357. Então, vou repetir, 996842357. Bom, e temos também a possibilidade de você fazer um curso aqui pela Rádio Mundial, na página da Rádio Mundial, um curso à distância aqui da Rádio Mundial. E o curso que eu já fiz, né, que você pode acompanhar, é o Viva Melhor com Inteligência Emocional. E aí você entra na página cursos.radiomundial.com.br. Então, cursos.radiomundial.com.br. E aí você pode fazer um curso à distância, né, um curso bastante interessante, que vai ser muito prático e vai te ajudar bastante na sua vida, no seu cotidiano. Ele se chama Viva Melhor com Inteligência Emocional e mostra como você pode ter uma vida bem melhor lidando com inteligência emocional diante dos vários problemas do cotidiano. Vamos voltar então ao nosso tema. O tema de hoje é o medo da violência. Então, como vocês estão acompanhando, tem violência no mundo inteiro, problemas seríssimos no mundo inteiro e sempre essa história humana. Eu até, pelo que eu estudei de história, a humanidade vivia numa barbárie até maior do que na época atual. Então, não, eu não me lembro de... no passado não tinha uma mídia que acompanhava tudo. Não me lembro por quê? Porque a mídia não acompanhava tudo, né? Hoje, pela globalização, aconteceu um problema lá na China, você está sabendo hoje. Então é o seguinte, então hoje é mais noticiado, é mais divulgado o problema. Mas a humanidade já viveu épocas muito mais de barbárie, de situações terríveis. Basta lembrar a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial e daí para frente, né? Ou para trás, né? Melhor dizendo, para trás. Então é o seguinte, existe um medo normal da violência. E esse medo serve para você ter mais cuidado, ter mais cautela. E existe um medo patológico, um medo problemático, né? E esse medo patológico, eu já falei da síndrome do pânico, que é um medo problemático. Falei das fobias. Quero falar de mais um tipo de medo que pode acontecer justamente nessa questão da violência, que é o estresse pós-traumático. Então a pessoa passou por uma situação de violência. Vários tipos, né, como vocês sabem, mas passou por uma situação de violência. E aí, o que é o estresse pós-traumático? Essa pessoa vive no dia a dia como se essa situação aconteceu há 5 minutos atrás. Às vezes essa pessoa já passou 5 anos do problema, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos do problema, e continua sentindo como se o problema tivesse acontecido há 5 minutos. Então ela está numa constante ansiedade. Essa pessoa, evidentemente, vai precisar fazer um tratamento. Claro que um tratamento que ela vai poder trabalhar com psiquiatra, né, para diminuir os sintomas, mas muito importante fazer a psicoterapia. Porque é o seguinte, vamos supor que a pessoa passou por uma situação de violência. Esse trauma
tende a ficar cada vez menos intenso. Então, depois de 5 anos, 4, 3 anos, então a pessoa ela tem um trauma, mas ela consegue conviver normalmente para o trabalho e fazer uma série de atividades. Quem tem o estresse pós-traumático, ela continuamente se sente naquela situação. Então, ela não tem aquela atenuação da sensação de medo. A sensação de medo continua muito intensa. E isso faz com que essa pessoa, sem um tratamento adequado, ela vai ficar com muito medo continuamente. Então, a partir de um trauma, a partir de um estresse específico, essa pessoa continua com essa sensação de medo de uma maneira contínua, o tempo inteiro ela tem essa sensação. E isso é muito ruim, porque a pessoa fica em contínuo sofrimento. Então ela sofre o tempo inteiro, ansiedade, pavor, o tempo inteiro. Então ela não tem qualidade de vida. Claro, já falei, sim, a pessoa pode optar por um tratamento psiquiátrico, medicamentoso, para diminuir os sintomas. Agora, se ela quer realmente resolver de uma maneira mais profunda, ela precisa fazer uma psicoterapia, né? Eu, basicamente, trabalho com uma psicoterapia de linha mais psicanalítica, que investiga as questões do inconsciente. Mas existem outras linhas de psicoterapia também. E só para dar novamente o telefone, você vai entrar em contato, prefira por WhatsApp ou SMS, 996842357. 996842357. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.